Na aula de hoje, vamos voltar ao assunto sobre cores, para poder demonstrar para vocês as combinações de cores usando as cores primárias, secundárias e terciárias. Como é que elas se comportam combinando umas entre as outras dentro do círculo cromático. Eu estou tão séria. Ainda bem que a gente não precisa te dizer isso. Vamos soltar mais. Soltar mais. Para ficar menos robotizado. É aula 11, né? Isso. Ok, quando quiser, viu? Certo. Gente, vamos iniciar a aula 11, onde a gente continua falando ainda sobre cores. Aí, é mais um pensamento que eu deixei para vocês, que a gente já falou até na aula passada. Para que é que a cor serve, né? Ela serve para diferenciar, conectar, ressaltar e esconder. Então, a cor, ela tem esse poder, né? De esconder, de ressaltar, de conectar. E continuando o que a gente viu na aula anterior, a gente vai falar sobre diversas combinações de cores. As cores que a gente viu até no videozinho que foi passado para vocês na aula anterior, a gente viu que o branco é a união de todas as cores. E a gente viu que o preto é a ausência de luz, é a ausência de cor. Né? Então, o branco é a união de todas as cores. Quando a gente vê aquele arco-íris ali, é a união de todas as cores. A gente consegue ver todas as cores. E o preto é a ausência de cor, é a ausência de luz. E as cores, elas podem ser classificadas como? As cores, elas podem ser classificadas não só como primárias, secundárias e terciárias, que foi o que a gente viu na aula anterior. As cores, elas podem ser classificadas como quentes e frias. As cores quentes são cores que predominam as tonalidades de vermelho e amarelo. E o vermelho e o amarelo é o quê? É uma cor primária. E as cores frias, elas predominam as tonalidades de azuis. E o azul, ele se encaixa em o quê? Na outra cor primária. Então, as cores quentes e as cores frias, elas também fazem parte desse círculo cromático, abordando as três cores puras: o vermelho, o amarelo e o azul. E aí, a gente tem dentro do círculo cromático a divisão de cores frias, né? Então, as cores frias, elas estão divididas dentro do círculo cromático em dois lados, né? De um lado, a gente tem cores quentes e do outro lado, a gente tem cores frias. Essas cores frias, elas são passadas pelas tonalidades de azuis, violetas, lilás, aí tem as tonalidades de verdes, certo? Todas essas tonalidades que são apresentadas, elas são apresentadas como cores frias, que elas estão do lado do círculo cromático. E aí, do outro lado do círculo cromático, a gente tem o quê? Tem as cores quentes, que são os tons de amarelo, vermelho, alaranjados. São todos esses tons que eles traduzem a alegria, né? Então, esses tons aí, eles são os tons quentes, né? Elas são classificadas como cores quentes. De um lado do círculo cromático, a gente tem as cores frias, né? Que é os tons de azuis, vermelhos. De um lado do círculo cromático, nós temos as cores quentes, que é os tons de amarelo, vermelho, laranja. E do outro lado, a gente apresenta as cores frias, que são os tons de azuis, tons de verdes. Esses tons são tons frios, cores frias. Aqui a gente tem a classificação delas ainda como as cores quentes e as cores frias. Vocês conseguem compreender aí dentro do círculo cromático que ao mesmo tempo que eu tenho um vermelho arroxeado, né? Vermelho violeta, que está ali. Ele pode ser classificado. O vermelho ele está classificado como cor quente. Já o outro, né, que está ao lado dele, ele já é classificado como uma cor fria. Do mesmo jeito ali que eu tenho na outra ponta, eu tenho dois tons de verdes.
Eu tenho um tom de verde que é classificado como uma cor quente e eu tenho um tom de verde que é classificado como uma cor fria. Então, eu não posso dizer que o verde é uma cor quente ou uma cor fria, né? Porque eles estão nesses extremos que eu acrescentar uma luz nele, né? Eu consigo obter uma cor quente. E se eu diminuir essa luz, eu vou obter uma cor fria. Então, tudo isso vai depender do ponto de vista que você está identificando essas cores. Aqui eu tenho uma ilustração que eu particularmente acho lindo, né? As cores quentes e o que ela traduz para a gente, né? A gente consegue ver aí na maquiagem aí da modelo que foi utilizado o quê? Foram utilizados esses tons quentes, né? Então a gente vê o laranja, vê vermelho, vê amarelo no canto, vê toda essa questão da luminosidade dessas cores que elas transparecem para a gente uma alegria, elas transparecem cor, vibração, né? Vê assim, a gente vê uma cor dessa, os olhos da gente já vê com outra forma, né? Então, a sensação que essa cor quente traz para a gente. Né? A gente também vê nessa decoração aí que foram utilizadas flores em tons de amarelo, tons vermelhos e alaranjados, né? Então, é outra decoração que a gente tem essas cores quentes bem apresentadas. E a cor quente na natureza. A cor quente na natureza, se vocês observarem, tem épocas do ano em que o pôr do sol, né, ele é bem alaranjado, ele é bem avermelhado. Então, você consegue ver o pôr do sol, né, ou o nascer do sol, bem alaranjado, com esses tons, com essas cores quentes, né? E tem épocas do ano que você já consegue compreender, visualizar o pôr do sol já de outra cor, com essas cores mais frias, né? Que é mais um tom mais escuro, aquela cor que é mais sóbria, certo? Aqui a gente tem as cores quentes, né? Como eu falei para vocês, elas transmitem o quê? Elas transmitem essa sensação de alegria, de calor, de luminosidade, né? Então, assim, a gente se sente bem quando olha para um pôr do sol desse, porque a sensação que passa para a gente é uma sensação boa, né? De alegria. E aqui a gente tem um exemplo, nessa nossa ilustração aí, a gente tem um exemplo de cores frias, né? Então, a gente olha assim já para essa cozinha com um ambiente já fechado, um ambiente escuro, né? Um ambiente assim bem, eu posso dizer, triste, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso das cores, muito cuidado. E aí, nesse ambiente, eu consigo ver que eles usaram um tom de azul, né? Que não traz calmaria, mas traz uma coisa meio sóbria, né? E ao lado eu tenho uma maquiagem, né, que ela usou também esses tons de azul, aí ao fundo a gente tem um roxo, né, esse lilás meio arroxeado, né, onde a gente também está utilizando essas cores frias. E aí eu tenho também uma imagem da natureza, né, que é também bem cores frias, que foi nesse momento, né? Porque é tudo a questão da luminosidade, quanto a luz do sol, ou no caso a luz branca. Então, assim, aí a luminosidade que está passando nesse momento, nessa hora que foi batida essa foto dessa paisagem, a gente percebe que foi utilizado, tá bem sobressaindo essas cores frias, né? São cores frias que estão sendo apresentadas nessa imagem aí da natureza. E as cores frias, o que é que elas transmitem para a gente? Elas transmitem essa coisa da tristeza, né? A sensação de tristeza, de calmaria. Não é uma cor bem... Dependendo da onde você for utilizar, você tem que saber utilizar essa cor
para que aquele projeto não fique aquela coisa muito monótona, né? Muito calma, que transpareça que ele é uma coisa triste. E aí a gente vai falar agora de escala tonal. O que é, Nicole, escala tonal? É a escala de tons, né? É os tons em que aquele ambiente está compreendido. É os tons que aquelas cores podem chegar, podem alcançar. Né? Então, assim, escala tonal são as cores podem variar quanto à sua tonalidade, do tom mais claro ao tom mais escuro. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, a gente tem a classificação dessas cores de 0 a 10, né? Onde 0 eu tenho o tom claro, né? Não, no caso aí não tem tom, é 0, é o branco, né? E aí do 1, 2 e o 3 é um tom mais claro que a gente classifica já. Nessa escala tonal aí, o 1, 2 e 3, eu consigo compreender como tons mais claros. Do 4 ao 6, né, do 4, 5 e 6, eu já percebo que aí a minha tonalidade que eu consegui já foi um tom médio, certo? E do 7 ao 9, eu já tenho um tom mais escuro. Né? Então, eu consegui já colocar mais peso na minha mão quando eu fui fazer essa escala tonal, e aí ele ficou bem escuro. E o 10 é o preto. Então, o 0 é o branco e o 10 é o preto. E eu fui do 1 ao 9, né? Fazendo tonalidades, né? Que eu conseguisse chegar do claro ao médio e até o escuro. E aqui eu tenho essas cores neutras, né? O que são as cores neutras? É o preto, o cinza e o branco. Eles são compreendidos como cores neutras. Então, a combinação entre eles, quando vocês forem fazer o artesanato, elas sempre vão dar certo. Sempre que vocês botarem outra cor, uma cor primária, com branco, vai ficar legal. Uma cor primária com cinza, vai ficar legal. Uma cor secundária com cinza, vai ficar legal. Uma cor terciária com preto, também vai ficar harmônico, também vai ficar bacana. Então, as cores neutras, elas são bastante utilizadas para contemplar, né, complementar essas outras cores que a gente tem dentro do círculo cromático e ficar uma combinação bacana. Aqui, eu fiz uma escalazinha tonal, onde a gente tem várias cores, né? A gente tem, partindo ali do fúcsia, né? Pink, magenta, né? Aí passa pelo vermelho, pelo laranja, aí tem um laranja mais escuro, outro tom de laranja, aí já vai para um amarelo meio esverdeado, ou aí tem 2 tons de verde, a gente tem um azul, aí um azul que já é meio roxo, lilás, até chegar ao outro tom aqui do lado, o último, que é um cinza, né? E aí, quando eu vou colocando mais ou menos pigmento, no caso branco ou preto, eu vou obtendo essas sensações de tonalidades, claro ou escuro, né? Então, quanto mais branco eu colocar, mais claro eu vou conseguir chegar. E quanto mais preto eu colocar, mais escuro, mais forte vai ser aquela minha cor. E aí a gente agora vai praticar, certo? Vamos praticar para a gente estar fazendo a nossa escalazinha tonal. Esse é um exercício que na época da faculdade a gente fez, né? E até hoje eu tenho, para que a gente possa estar percebendo quantos tons a gente pode chegar dentro de uma cor. Eu quero que vocês peguem uma folha em branco, e pode ser um lápis preto, de preferência um lápis preto macio, certo? E aí, com esse lápis, vocês vão tentar fazer o máximo de tons usando apenas o peso da mão de vocês. Ah, Nicole, como é que eu vou fazer isso? Vocês podem fazer quadradinhos, né? Vocês pegar uma folha em branca, e aquela folha em branco, vocês fazem... Aliás, vocês podem até não fazer quadradinhos, né? Porque o quadradinho vai te limitar
a você fazer aquela quantidade que você fez. Vocês podem fazer isso de forma ilimitada e pegar a folha. Aí vocês podem estar usando ela na vertical, né, que é maior. E aí ir de cima abaixo da folha, fazendo a escala tonal de vocês. Aí vocês vão pegar a intensidade da mão para que vocês possam estar fazendo essa escala tonal. Quanto mais intenso você pegar para escrever, mais escuro vai ficar. E quanto mais leve você pegar no lápis, mais claro vai ficar a sua escalazinha tonal. Então, assim, vocês vão fazer esse testezinho aí para vocês, e aí depois vocês vão me contar como foi que ficou. Com quantos vocês conseguiram fazer? Ah, eu consegui fazer 8, eu consegui fazer 5. E aí, às vezes, a gente está colocando ali uma certa força na hora de fazer, e aí, às vezes, a gente percebe que ficou muito parecido com o outro. Ou então, e aí testa, faz de novo, até conseguir obter esse degrau, né? Que é passando de uma cor para outra, mas percebendo que sempre ali há uma diferença, do tom mais claro até o tom mais escuro. E aí as combinações de cores. As combinações de cores, eu posso colocar cores monocromáticas, né? Como o próprio nome já diz, mono, um. Então, cores monocromáticas são o quê? São todas as cores de uma única matiz. Então, um único matiz significa o quê? Que ele vai utilizar dentro daquela mesma tonalidade, né? Significa que vários tons de uma única cor são utilizados para fazer uma imagem. Então, eu vou pegar aquela única matiz e dentro daquela matiz eu vou clarear e vou escurecer. Então, eu vou ter o quê? Uma cor monocromática. E dentro dela eu consigo fazer diversas combinações. Aí, as cores monocromáticas. Dentro dessas cores monocromáticas, eu peguei o quê? Eu peguei o magenta. E aí, dentro dele, eu estou indo de uma ponta a outra, do bem escuro, aí eu posso ir até o mais claro. Então, qualquer combinação que eu for fazer dentro dele, eu vou ter uma combinação bem legal, certo? Do mesmo jeito, eu posso fazer do amarelo. Então, posso pegar o amarelo bem luminoso, com bem clarinho, como eu posso pegar aquele amarelo mais escuro. Então, eu vou ter também outra combinação bem harmônica. E aí, as cores monocromáticas combinando, né? Então, a gente percebe aí nessa primeira figura, em que a modelo ela está, o que a gente chama tom sur tom, né? Tom sobre tom. E aí, a gente percebe que ela está com a calça no tom de rosa. E a sobreposição que ela está por cima, um blazer, já é um tom a mais, né? Um pouco mais escuro do que a calça. A sandália também é na mesma tonalidade, né? E a blusinha também que ela está por dentro também é na mesma tonalidade. Então, a gente vê aí que ela está usando toda uma combinação monocromática. A modelo do meio, ela também está usando toda uma combinação monocromática. Ela está usando um azul marinho na blusa, um azul royal na bolsa, um azul bique nessa pantacul que ela usa, e na sandália também ela está usando outro tom de azul. Então, assim, você vê que ela está dentro do mesmo tom, né? Então, está dentro da mesma matiz. E aí ela aumentou ou diminuiu a questão da luminosidade. E aí, por último, a gente vê a combinação monocromática do verde, né? Onde a modelo apresenta vários tons de verde. Tem um verde na tonalidade do blazer, tem um verde na tonalidade da blusa e tem outro tom de verde na tonalidade do short. Então, a gente apresenta nessas combinações, são todas combinações monocromáticas. E a combinação de cores complementares? As cores complementares, elas são aquelas que apresentam maior contraste entre si e são opostas no círculo cromático. Por exemplo, o vermelho e o verde, eles estão em locais opostos dentro daquele círculo cromático que eu mostrei para vocês, né? Elas apresentam de maneiras opostas.
né? Então, são utilizados em projetos de decoração infantil, quando a ideia é criar um objeto, um ambiente. Elas são utilizadas em projetos de decoração infantil, quando a ideia é criar um ambiente cheio de energia e personalidade. Então, quando a gente quer um ambiente cheio de energia e personalidade, a gente combina logo essas cores para que elas sejam complementares. Que elas vão uma complementar a outra, certo? Então, todas essas combinações que vocês estão vendo aí são exemplos de cores complementares. O amarelo com o roxo é uma complementar, o laranja com o azul é uma complementar, o rosa com o verde é complementar. Então, todas essas disposições em que estão em lados opostos são cores complementares. Aqui eu tenho um exemplo de cores complementares, né? O vermelho com o verde, o amarelo com o roxo, o azul com o laranja e o verde com o pink. Então, é como eu falei para vocês, todas elas estão dispostas de maneiras opostas dentro do círculo cromático. Por isso, elas são cores complementares. Nesse ambiente aí, eu estou usando no ambiente todo amarelo com roxo, que também são cores complementares. E as cores análogas, o que elas são? As cores análogas, elas estão dispostas bem próximas umas das outras, dentro do círculo cromático, devido ao alto grau de proximidade. Então, as cores análogas, elas se apresentam de formas vizinhas. Então, são aquelas cores vizinhas. Então, eu vou ter uma combinação. Por quê? Porque elas vão se apresentar dentro do círculo cromático vizinhas umas às outras. E aí eu tenho uma combinação de cores análogas. Eu tenho o vermelho com o rosa, é uma cor análoga, né? E eu tenho o verde com o azul, que também é uma cor análoga. E aí eu consigo essa combinação porque elas estão dispostas no círculo cromático, umas próximas às outras, né? E aí ainda eu tenho as cores tríades. Né? A combinação de cores tríades. As cores tríades são formadas por 3 cores que elas estão equidistantes. E o que é equidistantes, Nicole? Elas estão dispostas com distâncias iguais, né? A distância que elas estão no círculo cromático são iguais. Então, eu tenho 3 cores com distâncias iguais. No círculo cromático, essas cores elas são classificadas como cores tríades, né? Ou seja, elas se encontram exatamente da mesma distância, dentro da roda das tonalidades. E aí eu tenho nessa demonstração, né? Nessa roda das tonalidades, é o círculo cromático, vocês que sabem como preferem chamar, de cores tríades, né? E aí eu tenho o roxo, o laranja e o verde. Como eu posso ter o azul, o amarelo e o vermelho, né? Então, assim, cada vez que eu rodar esse meu triângulo, né, que ele é equidistante, possui a mesma distância, eu vou ter as combinações dessas cores. E aí eu tenho uma combinação de uma modelo, né, e de um ambiente com essas cores tríades, né? Eu tenho esse quarto, utilizando o roxo, o laranja e o verde, e tem a mesma pessoa, no caso a modelo, né, utilizando as mesmas cores, né? O laranja, o roxo e o verde. E aqui, e assim como as cores análogas e complementares, as cores tríades também são harmonicamente perfeitas, né? Então, quando a gente fala de cor, gente, a gente fala muito de harmonia, né? De combinação. Porque, às vezes, a gente acha uma cor bonita, mas nem sempre aquela cor que a gente acha bonita combina com a gente, então combina com aquele objeto, combina com aquele ambiente. Então, vamos ter muito cuidado na hora da gente fazer essa combinação de cores. Aí a gente tem no exemplo, né, um resumozinho do que foi essas cores que a gente viu, né, a combinação dessas cores, que são as cores complementares, que elas estão em lados opostos no círculo cromático. A gente tem as cores análogas, que elas estão vizinhas umas às outras,
né? Estão próximas. E a gente tem as cores tríades, que elas estão equidistantes, né? Dentro do círculo cromático. Dentro da roda dos tons, elas têm a mesma distância uma entre as outras. E aqui a gente tem um exemplozinho de uma paleta aí de cores, né, que foi criada, que a gente vê que usa esses tons. Aí a gente está usando o quê? A combinação, né, do tom de verde com o rosa, de cores complementares, né, porque elas estão do lado opostos do círculo cromático. Aí a gente também tem a combinação de um verde azulado, né, de um alaranjado, e a gente tem a utilização de uma cor neutra. E aí a definição de cores quentes e cores frias, ela está diretamente ligada, lembrando-se de que a luz é energia radiante. Quanto menor luz, o comprimento da onda, maior será a frequência e maior será a energia que ela vai ser recebida. E aí aqui a gente tem uma brincadeirinha, que é a questão da justaposição de cores, né? E o que é essa justaposição de cores, Nicole? Aí, se vocês perceberem, dentro essa parte interna, né, no caso cinza, eles têm toda a mesma cor, né? A tonalidade dele aí está a mesma, né? Mas a forma com que eu boto intensidade no que está ao redor dele, muda a questão do meu olhar, muda a minha visão. Então, eu consigo compreender ele mais forte ou ele menos forte, né? Então, ali no preto, eu consigo perceber a tonalidade do cinza. Quando eu tenho 2 tons de cinza aí, ele consegue sobressair. E já no branco, ele está bem mais escuro do que na primeira figura, né? Porque ele está só com um contorno preto. E aí ele está sobre o objeto do entorno, é todo branco. Então, aí a gente percebe que há essa diferença de cores. Aqui, ó, vocês conseguem compreender essa tonalidade aí, né? É a mesma tonalidade que eu estou utilizando. Mas, pela forma que eles estão sobrepostos, justapostos um sobre o outro, eu vejo uma diferença. Então, a visão é nada mais do que o que está ao seu redor, né? Como você consegue compreender esse objeto visualmente. E aqui, a outra forma também que eu coloquei aqui para demonstrar para vocês é o quadrado do meio, né, o círculo do meio, todos eles têm a mesma cor, né? E aí eu coloquei o quadrado do meio com o preto. Então, ele está bem forte, né? Quando eu já olho para o lado, que é a questão do tom sobre tom, né? Ele já não parece ser tão forte como na primeira figura. E a do outro lado, que aparece ele com o amarelo. O amarelo é complementar a ele. Então, o amarelo ele apresenta aí uma luminosidade enorme, né? E já nesse outro branco, ele não está tão sobressaindo quanto o preto. E aí vocês percebem, conseguem identificar que essa é a mesma cor que a gente utilizou dos 4 quadrados de dentro, a gente está utilizando a mesma cor. Mas por ele estar justapostos com outras cores ao redor, ele acaba ficando com perceptível visualmente outra cor, né? Embora não seja outra cor. Aqui a gente também tem, né? A gente está utilizando a mesma cor do centro e aí a gente percebe que tem essa brincadeira, né? Que a gente consegue ver ele com mais intensidade, com menos intensidade. Então, tudo isso vai depender da composição que ele está fazendo com outra cor, né? E aí a gente encerra mais o capítulo de hoje, né? Na nossa aula 11, que a gente falou sobre cor, certo? E aí eu vou deixar a frase que eu sempre deixo para vocês como reflexão. Mentira. Eu pensei que era a frase já.
Eu estou com a garganta seca. E aí, a gente encerra hoje falando sobre cor, né, na nossa aula 11. Eu vou falar só mais um pouquinho aqui da diversidade das cores, certo? Para deixar a mensagenzinha de reflexão para vocês. A diversidade das cores e tonalidades, ela possibilita a transmissão de sentimentos e emoções, facilita a comunicação, altera. E aí eu vou falar só um pouquinho aqui E aí, para complementar, eu vou só falar um pouquinho da diversidade de cores aqui para vocês, como é que ela se comporta, para que a gente possa estar encerrando essa nossa aula de hoje. A diversidade das cores e tonalidades possibilita a transmissão de sentimentos e emoções, facilita a comunicação, alteram visuais e seus aspectos. Tem representatividade diferenciada em culturas ocidentais e orientais, considerando o caráter simbólico de cada cor. Alguns do simbolismo, as cores têm significado explicado pela psicologia das cores. Então, é como a gente viu, a questão das cores quentes, cores frias, o que é que essa cor traduz para a gente, né? Que é uma cor que traduz tristeza, que traduz alegria, emoções. Então, a cor é símbolo, gente. A cor é símbolo, né? É símbolo, é cultura. Então, a gente vê que pessoas que usam muita roupa preta, então aquilo ali é cultural, daquela pessoa estar usando aquele tipo de roupa, né? E aí eu vou deixar a minha mensagenzinha para que vocês possam estar refletindo um pouco sobre ela, certo? Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir. Certo? Então, assim, muita gente teve que mudar nesse período que nós estamos vivendo. Né? Então, assim, a mudança, gente, a gente não pode só encarar a mudança como uma coisa drástica, né? Uma coisa ruim. A mudança, ela é boa. Então, assim, encare a mudança com unhas e dentes, né? E faça acontecer. Se for para você mudar, eu quero mudar de ramo, eu trabalho com palha, mas eu quero trabalhar com crochê, então eu quero misturar a palha com crochê. Então, mude, se desafie, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima aula.